Olá pessoal, vamos ver nesse vídeo alguns conceitos e os tipos de classificação das projeções cartográficas. Quais são os tipos de projeção, as superfícies de contato, entre outros detalhes. No próximo vídeo a gente vai ver sobre quais são os tipos de projeções cartográficas mais utilizadas no Brasil, certo? Bora para a tela! Projeções cartográficas. O que são as projeções cartográficas? Na verdade, cada projeção vai ser um conjunto de métodos e relações matemáticas que são utilizados para a gente representar a superfície da Terra sobre um plano. Na superfície da Terra, como a gente pode ver aqui no quadro superior esquerdo, é uma superfície esférica ou esferoidal, a gente já conversou que não é uma esfera perfeita. E esse é um dos grandes desafios da cartografia, Como representar essa superfície esferoidal numa superfície plana, Cada ponto no plano corresponde a um ponto na superfície de referência. Tem que manter essa correspondência, Cada ponto aqui, a coordenada desse ponto vai bater com a coordenada daquele ponto lá no esferoide. Então, os sistemas de projeção vão ser uma fórmula matemática que vai transformar as coordenadas geográficas, a latitude e a longitude de uma determinada posição, a partir da superfície esférica. Então, vai tomar a latitude e longitude dessa superfície esférica e vai transformar essa coordenada em coordenadas planas, sempre mantendo uma correspondência entre elas. Esse é o grande objetivo da projeção cartográfica. O termo projeção cartográfica ele é originário de métodos primitivos, métodos antigos, em que os elementos existentes, representados aqui por esse elemento central aqui na tela, na superfície da Terra representada aqui, eram projetados. Então, assim, a partir de um ponto de vista, a partir desse ponto de vista eram feitas linhas de projeção, linhas de perspectiva. Então, esse elemento existente, ele era projetado numa superfície plana, numa superfície que a gente utilizaria para criar um mapa, seguindo princípios geométricos. O uso desse artifício geométrico nas projeções vai sempre conseguir reduzir as deformações, mas nunca eliminá-las. A gente vai ver que cada tipo de projeção cartográfica ela sempre vai deformar algo em detrimento ao outro, Tem projeções cartográficas que deformam a forma e mantêm a área. Já tem outras que mantêm a área e alteram a forma. Então a gente vai ver que dependendo da projeção cartográfica escolhida, a gente vai ter determinadas deformações. Sempre vai ter. Isso é uma característica das projeções. Então, atualmente, embora a gente mantenha o mesmo termo projeção cartográfica, os princípios da projeção eles são exclusivamente matemáticos, exclusivamente analíticos. Assim, a gente entra no conceito de projeção cartográfica atual, segundo os processos atuais, que diz o seguinte: a projeção cartográfica vai ser um conjunto de métodos de transformação de superfícies, baseado em princípios matemáticos, empregado no processo cartográfico com o objetivo de garantir a qualidade geométrica da representação plana de superfícies esféricas ou elipsóidicas. Então, esse é o conceito atual de projeção cartográfica. Vamos entender quais são as formas de classificar as projeções cartográficas, Que dependendo da forma como ela foi classificada, é importante para a gente entender quais são as limitações e as características de cada uma das projeções. Então a gente pode classificar as projeções quanto ao método utilizado para sua criação, basicamente ela pode ser uma projeção geométrica ou analítica, quanto ao tipo de contato da superfície de projeção com a superfície de referência, esse tipo de contato ele pode ser tangente ou secante, quanto à superfície de projeção a ser adotada, ela pode ser plana, cônica ou cilíndrica, e ainda quanto às propriedades de deformação que caracterizam essa projeção. Ela pode ser conforme, equivalente. Então agora a gente vai ver detalhadamente cada uma dessas formas de classificar as projeções cartográficas para entender as características dessa projeção. Quanto ao método, as projeções elas podem ser projeções geométricas, que elas vão se basear em princípios geométricos projetivos, É aquela ideia inicial do termo projeção cartográfica, que é a partir de um ponto de referência, um ponto de observação e uma superfície a ser representada. Deixa eu fazer umas linhas aqui. Aqui a gente teria as linhas de projeção
desta superfície a ser representada lá no plano de projeção. Então é mais ou menos uma ideia do cinema, né? Já a partir de lá de um projetor, de uma película onde vai estar o filme, esse projetor ele lança uma luz, essa luz projeta a imagem da película numa tela. É a mesma ideia. Então o termo projeção cartográfica e o termo projeção geométrica, ele se refere exatamente a esse tipo de projeção, que são as primeiras que foram utilizadas, que se baseavam basicamente em princípios geométricos, um ponto de vista, uma superfície onde seria projetado o elemento e o elemento a ser projetado. Né? Isso é bem antigo, na verdade a gente não usa mais, apesar da gente continuar usando o termo projeção cartográfica, hoje as referências para projeção cartográfica, elas são todas, a classificação, os tipos de projeção que a gente utiliza hoje, elas são analíticas, ou seja, elas são baseadas em formulações matemáticas, em funções de transformação matemática desenvolvida a partir de condições matemáticas e critérios geométricos. Então hoje as projeções, todas as projeções que são utilizadas, elas se baseiam em fórmulas matemáticas. Então as classificações dela, a classificação básica delas são todas projeções analíticas. Tá? Mas as primeiras projeções utilizadas, elas se baseavam nessa ideia do projeção geométrica, né? Que é como faz um pantógrafo. Para quem conhece o instrumento pantógrafo pode entender isso. Quando a gente pega um elemento, quer ampliar ou reduzir ele, a gente usa o pantógrafo que vai fazer isso geometricamente. E as projeções geométricas, elas baseavam nesses princípios geométricos. Hoje em dia, as projeções utilizadas são todas analíticas, elas se baseiam em fórmulas matemáticas. Quanto ao tipo de contato entre superfícies, as projeções, elas podem ser classificadas como tipo de contato tangente, né, onde a superfície de projeção toca em apenas um ponto a Terra, né, ou a superfície de referência. Está representado aqui nesse primeiro quadrante. Então a gente tem aqui a linha preta, o plano de referência, e aqui representado como círculo azul, a superfície a ser representada. Eu tenho um ponto aqui, eu vou destacar esse ponto, e esse ponto é o único ponto onde essas duas superfícies se tocam, né, e esse tipo de contato é um contato tangente. Né. Nessa segunda situação, a gente está vendo agora de cima o quadro anterior, onde eu tenho representado o plano de projeção, aqui, a superfície de representação projetada dela, essa circunferência nessa cor aqui, um tom para o vermelho, enquanto eu tenho o ponto de toque, né, o ponto de tangência entre esses dois tipos de superfície. E aqui é uma outra forma de representar a mesma coisa, indicando como que esses elementos vão ser representados lá no plano, né? Esse tipo de representação ele vai gerar distorções. Isso é importante a gente entender que, dependendo da forma, do tipo de contato entre as superfícies, as distorções vão ter uma distribuição distinta. Então é importante a gente entender isso. E por último aqui uma situação 3D, quando a superfície de referência é um plano, né? Eu tenho um ponto de tangência, um ponto de contato entre o plano de referência e o esferoide, que é a esfera a ser representada, no caso a Terra. Então, esse tipo de contato ele pode ser tangente, como ele pode ser secante. No contato secante entre as superfícies, imaginando indo direto aqui para o último quadro, no lado direito inferior, percebo que o plano de projeção ele intercepta a superfície, que ela é esferoidal, ela é uma esfera, ela é tridimensional, a partir de uma linha, que é essa linha de secância, representada aqui. Então, visto isso de lado, em 2D, eu tenho aqui o plano de referência, a minha superfície a ser representada, o meu esferoide, e indicando a secância, né? Que ela intercepta, ao contrário da tangência, onde se toca em apenas um ponto. Quando o tipo de contato entre essas superfícies ela é secante, né? A superfície de projeção vai tocar a Terra ao longo de uma ou duas linhas, dependendo de qual é o tipo a superfície de contato, a superfície de projeção, se é plana, cilíndrica ou outra. Percebam que agora eu tenho representado nesse segundo quadro inferior uma área onde vai existir uma calota na superfície tridimensional, considerando sendo uma esfera, né?
E essa calota, a distribuição, olhando aqui no terceiro quadro, a distribuição, ó, dos elementos na superfície de projeção vai ter um sentido inverso. Então, os elementos que estiverem aqui nessa parte inferior do esferoide, elas vão projetar dessa forma, enquanto que estiver nessa calota representada, elas vão projetar de um outro jeito. Isso vai gerar formas diferentes de distribuir, né, as imperfeições, as incorreções que vão existir entre a superfície representada e a representação propriamente dita, que é o plano. Vimos a classificação quanto ao tipo de contato e quanto ao método. Agora vamos ver a classificação quanto à superfície de projeção. Essa superfície de projeção ela pode ser basicamente de 3 tipos distintos. Ela pode ser plana, ela pode ser cônica ou ela pode ser cilíndrica, né? Vamos começar pelas planas, né? As projeções planas elas são construídas a partir de uma superfície de projeção plana, né? Então, aqui embaixo a gente consegue perceber o plano de projeção, né? E o geóide lá, o elipsoide, que vai ser projetado naquele plano de projeção, né? Esse plano ele pode ter os 2 tipos de contato que a gente viu. Então, os tipos de contato aqui ele pode ser tanto tangente quanto secante, ou seja, esse plano ele pode estar tocando o esferoide em apenas um ponto, ou ele pode estar interceptando o esferoide. As projeções planas azimutais, dependendo do tipo de contato entre as superfícies, seja tangente ou seja secante, eles vão gerar um mapa de distorção, ou seja, de diferença entre distâncias e formas vistas no mapa e vistas na realidade, um pouco diferente, né? Se o contato for tangente entre o plano e o esferoide, eu vou ter um ponto de tangência onde a distorção vai ser nula, né? A partir do momento que eu me afasto desse ponto de tangência, então aqui ó, nesse quadro visto em planta, a gente está vendo o máximo de distorção no centro do quadro, depois eu vou ter, o máximo não, o mínimo de distorção no centro do quadro, desculpa. E a partir do momento que eu me afasto do centro, eu já entro numa zona de distorção média, ou seja, quanto mais eu me afasto do ponto de tangência, maior se tornam as diferenças entre a superfície esferoidal e o plano. Chegando ao extremo de que lá no final da superfície de projeção eu tenho uma alta distorção, ou seja, uma grande diferença entre o esferoide e a superfície de projeção. Então, está escrito aqui, né? A distorção no mapa vai aumentar conforme se distancia do ponto de tangência, né? E diferentemente do tipo de contato secante, né, a ponto de tangência, à medida que eu vou me afastando do ponto de tangência, a distorção vai aumentando. Quando o tipo de contato é igual esse de embaixo, aqui, ó, o secante, eu não vou ter um ponto de tangência, mas eu vou ter uma linha de tangência. Então perceba aqui no quadro, no gráfico de distorção do tipo de contato secante, que ao longo de uma linha entre essas duas faixas verdes eu tenho uma linha de distorção nula, ou zero. Quando eu vou para o interior da calota, ou seja, eu estou indo dentro da calota, me afastando do ponto de secância, eu estou me afastando também desse ponto de distorção nulo, então as distorções vão aumentando. Perceba que aqui no centro da circunferência eu tenho uma alta distorção, né? Porque as informações projetadas, pela distância que elas estarão do plano de projeção, elas vão distorcer um pouco mais. Ao longo da linha de secância, essa distorção é nula e, novamente, quando eu me afasto para o lado externo do plano de projeção, essa distorção vai aumentando cada vez mais. Então, isso justifica o porquê que se usa esses 2 tipos de contato, gente. Quando eu quero uma distribuição mais homogênea das distorções, a gente tende a usar contatos secantes entre a superfície de projeção e o esferoide. Quando isso não é um problema, né, quando não necessariamente precisa avaliar áreas, por exemplo, ou distâncias de maneira direta, talvez o tipo de contato tangente seja mais utilizado. Então, essas formas de contato de superfície vão justificar a utilização de diferentes tipos de contato. Tá? Todas as projeções azimutais, ou seja, todas elas que se encaixam nessa classificação normais, elas vão compartilhar o mesmo padrão básico de meridianos radiais e paralelos concêntricos. Foi isso que a gente viu aqui
esse primeiro quadro, a partir do polo aqui, ó, eu tenho os meridianos, as linhas de longitude radiais, e os paralelos, as linhas que marcam pontos de igual latitude, eles são círculos concêntricos. Então, superfície plana azimutal, ela vai ter sempre esse mesmo padrão. Tá? E frequentemente essas projeções planas elas são utilizadas para mapear as regiões polares e podem ser centralizadas em qualquer superfície da Terra. Então, apesar de ser mais frequentemente utilizada para projetar zonas polares, perceba que o plano de projeção, independente do tipo de contato, se é tangente ou secante, ele pode estar posicionado perpendicular ao eixo polar, ou seja, é um tipo de disposição polar, que se diz. Esse plano de projeção ele também pode estar aqui, ó, tangenciando ou secante ao equador, ou ele pode ser completamente oblíquo, que é essa terceira situação aqui embaixo. Então, posso usar o plano em qualquer posição do globo, equatorial, polar e oblíqua. Essas são as características das projeções planas azimutais. A superfície de projeção, além de ser um plano, ela pode ser também um cone. Não além, né? Ao invés de ser um plano, eu utilizar uma superfície plana de projeção, eu posso utilizar um cone, né? Vocês vão dizer, mas um cone é uma figura tridimensional, como é que a gente vai fazer isso? Então o cone ele é construído utilizando um cone de projeção, conforme está ilustrado nesse quadro aqui à esquerda, e depois esse cone ele é aberto, ele é desenvolvido num plano. Então isso vai dar uma característica básica para essas projeções cônicas. Tá? Ao exemplo do que acontece com as projeções planas, as projeções cônicas também podem ter os dois tipos de contato entre a superfície, no caso o cone e o esferoide. Esse tipo de contato ele pode ser tangente, conforme está ilustrado aqui no canto superior direito, ou o tipo de contato entre o cone e o esferoide ele pode ser secante, como está ilustrado nesse quadro inferior. E também o cone ele pode estar posicionado em qualquer uma dessas situações ilustradas na parte inferior. Esse cone ele pode estar equatorial, ele pode estar polar, como no primeiro caso, ele pode estar equatorial, como o caso do meio, e ainda ele pode ser oblíquo, colocado em qualquer angulação. Tá? Nas projeções cônicas, os paralelos, as linhas de latitude, eles vão ser sempre representados por arcos, enquanto arcos circulares concêntricos, né? E os meridianos, as linhas de longitude, por retas igualmente espaçadas. É como a gente está vendo aqui, ó, os paralelos, linhas de latitude, arcos concêntricos, e os meridianos, linhas de longitude radiais. Em tipo de contato tangente, a distorção vai ser menor ao longo dessa faixa do ponto da linha de tangência, e à medida que a gente vai se afastando dessa linha de tangência, a distorção ela tende a ficar cada vez maior, né? O uso da secância, ou seja, utilizado como no caso esquerdo aqui, ó, o tipo de contato entre o cone e o esferoide secante, ele vai permitir uma melhor distribuição da distorção, que vai ser reduzida nas proximidades norte e sul do mapa. Então, claro, eu acabo criando duas faixas de distorção baixa quando eu uso a secância, né? E à medida que eu me afasto dessas linhas de secância, essa distorção vai aumentando cada vez mais. Tá? Então essas são as projeções cônicas. Vimos as planas, vimos as cônicas e por último vamos ver as cilíndricas. São bastante comuns, aí a gente vai utilizar no resto da nossa vida profissional a projeção cilíndrica. Né? Então as projeções cilíndricas elas vão ser construídas utilizando um cilindro como superfície de projeção e depois ele vai ser desenvolvido em um plano, ele vai ser aberto em um plano para gerar o nosso mapa. Né? Também esse cilindro, em relação ao esferoide, ele pode estar com dois tipos de contatos distintos, ele pode ser tanto tangente quanto secante, né? E o mapa de distorções vai diminuir de acordo com o tipo de contato entre superfícies que vai ser utilizado. Tá? Nas projeções cilíndricas, os meridianos, ou seja, as linhas de igual longitude, vão ser linhas retas igualmente espaçadas e perpendiculares ao equador, enquanto que os paralelos também vão ser linhas retas paralelas ao equador e tendo o mesmo comprimento do equador. O equador tem a escala correta. Isso vai ter uma consequência bastante visível nos mapas que a gente tem aí do mundo, porque percebam o que estava dizendo ali no conceito, né? Que a linha do equador ela está em escala normal, mas todos os outros paralelos eles vão ter o mesmo tamanho do equador. Então olha só o que acontece, nessa própria figura já dá uma ilustrada do que vai acontecer. À medida que vai se afastando
do ponto do Equador, se ele for considerado ponto de tangência, pode-se usar secante também, a distorção linear vai se tornar cada vez maior. Quanto mais afastado do Equador, maior os locais vão parecer do que realmente são. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver as projeções cartográficas utilizadas no Brasil e vai dar para ilustrar bem isso. Né? Que de acordo com o tipo de projeção, a consequência para o mapa é bem visível. Tá? E também esse cilindro ele pode estar posicionado junto ao Equador, uma posição normal. Né? Esse cilindro ele pode estar em uma disposição transversa, conforme essa figura do meio, ou seja, de polo a polo, né? Ou ele pode estar oblíquo. Né? Então a disposição do cilindro em relação ao esferoide pode ser qualquer uma dessas três. Agora que a gente já viu a classificação das projeções, de acordo com o tipo de projeção, se é geométrica ou se é analítica, de acordo com a superfície de projeção, se ela é cônica, plana, e também de acordo com o tipo de contato entre as superfícies, tangente ou secante. Agora vamos ver a classificação das projeções de acordo com as propriedades que essas projeções conservam. A tentativa de representar uma superfície curva, que no caso é a Terra, sobre um plano, sempre vai gerar distorções. Então, todo mapa vai apresentar algum tipo de deformação ou de distorção. Né? A escolha da projeção cartográfica a ser utilizada na confecção do mapa é que vai determinar quais são os tipos de deformação que vão estar contidas nesse mapa. Assim, as projeções cartográficas elas podem ser classificadas de acordo com as propriedades que elas conservam, em basicamente 4 tipos, gente. Com projeções conformes ou isogonais, é um tipo. Projeções equivalentes ou isométricas é um outro tipo. As projeções ditas equidistantes e, por último, as projeções afiláticas. Vamos começar com as projeções conformes ou isogonais. Características delas: não deformam os ângulos. Também como característica, elas mantêm a forma de pequenas áreas. Mantém a forma, não mantém a área, tá? Nas projeções conformes, também os meridianos e os paralelos vão interceptar-se em ângulos retos. Um exemplo, conforme na figura, a projeção de Mercator, que é a cilíndrica conforme. Muito cuidado aqui, gente, não confundir a projeção de Mercator com a projeção transversa de Mercator, a TM. Ela pode ser UTM, LTM ou RTM. Essa é a projeção de Mercator, é a original. Nessa projeção de Mercator, as quadrículas não guardam proporção em relação às áreas, por isso que ela não pode ser equivalente. Né? A conformidade vai ser assegurada pelas quadrículas representadas em ângulos retos, ou seja, nada está torcido. E aqui no canto inferior esquerdo, a gente tem um exemplo de um planisfério do mapa mundi representado na projeção de Mercator. Um outro tipo de projeção é classificada como equivalente ou isométrica. As projeções equivalentes elas não deformam as áreas, elas preservam o valor numérico da área de uma feição. Porém, a forma é sacrificada. Um exemplo, conforme a figura no lado esquerdo, é a projeção do Moldavite. Como característica dessa projeção, a Terra vai ser representada em uma elipse. As quadrículas vão variar de forma, mas vão guardar sempre a mesma área. Ou seja, todas as áreas no mapa são iguais às áreas correspondentes no esferoide. A distorção vai tender a ser mínima perto da interseção do Equador com o meridiano central. Daqui a pouquinho a gente vai ver que história de meridiano central é essa. E essa distorção ela vai aumentar na direção das extremidades do mapa. Aqui a gente tem, no canto esquerdo, a projeção de Moldavite como um exemplo. Um outro tipo de projeção são chamadas projeções equidistantes. Nas projeções equidistantes, elas não apresentam deformações lineares, ou seja, os comprimentos são representados em escala uniforme. Um exemplo delas é a projeção azimutal equidistante. Nessa projeção azimutal equidistante, conforme a figura ali, os meridianos são radiais e os paralelos, as linhas de igual latitude, elas vão ser círculos concêntricos. Então, todos eles vão ser espaçados igualmente ao longo dos meridianos, os paralelos. Né? Neste caso, todas as distâncias medidas do ponto de tangência, todas as distâncias medidas do ponto de tangência estarão em escala. E os ângulos sobre o ponto de tangência também são representados corretamente. Só sobre o ponto de tangência, né? Outras distâncias e relações angulares
estão distorcidas. Então, à medida que a gente se afasta do ponto de tangência, as distorções se tornam maiores. E ainda, por último, a quarta, são as projeções chamadas de afiláticas. As projeções afiláticas não possuem nenhuma das características descritas anteriormente, mas elas sim possuem alguma outra característica que pode ser útil para algum tipo de usuário. Um exemplo dessa, que é utilizado para navegação próxima ao polo, é a chamada projeção azimutal gnomônica, né, que mantém o mesmo ângulo, gnomônica. No canto inferior esquerdo a gente tem um exemplo dela, né? Neste caso, o espaçamento dos paralelos e a deformação de áreas e ângulos aumenta rapidamente ao distanciar-se do polo. Eu mostrei para vocês 4 exemplos de projeção e aqui a gente tem a figura desses 4 tipos de projeção cartográfica representados. As duas à esquerda é o planisfério completo e as duas à direita são apenas o hemisfério norte, né, do globo. Percebam principalmente nas duas da esquerda que elas retratam a mesma área do globo, a mesma região do globo. Como o efeito das projeções cartográficas pode ser dramático nos nossos mapas. Deixa eu dar um exemplo, ressaltar para vocês aqui um exemplo apenas. Na projeção de Mercator, que é esse exemplo aqui da projeção conforme ou isogonal. Olha aqui, repare o tamanho da Groenlândia. Olha o tamanho que ela está. E olha no mesmo mapa o tamanho do Brasil. Percebam que a Groenlândia ela parece maior no mapa do que o Brasil. A Groenlândia está maior do que o Brasil, ou praticamente do mesmo tamanho. Tá? Essa é a projeção de Mercator. Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, a gente tem a projeção de Moldvai, que é uma projeção equivalente. Vamos fazer a mesma comparação. Vamos comparar aqui a Groenlândia, o tamanho aparente da Groenlândia, com o tamanho aparente do Brasil. Percebam que agora, graficamente, quem é maior é o Brasil, e muitas vezes maior. E isso é para ilustrar como o efeito das projeções cartográficas pode ser dramático sobre o mapa, né? Olhando só esses dois mapas do lado esquerdo, olhando o mapa superior, a projeção conforme, analisando, a gente diria que com certeza a Groenlândia, o território da Groenlândia é maior do que o Brasil. Quando na verdade, olhando a projeção do Moldvai na parte inferior, que essa projeção ela mantém os valores das áreas, a gente percebe que não, na verdade é o Brasil que é maior que a Groenlândia. E esse efeito que a gente encontrou aqui na projeção de cima é um efeito de distorção da própria projeção. Se vocês forem analisar aqui os dois quadros da direita também, vocês vão perceber que é a mesma área representada. Olha aqui a América do Norte representada nessa projeção afilática e olha aqui a América do Norte representada na projeção equidistante, como a forma é diferente, tudo é diferente. Então, realmente, o efeito das projeções sobre o planisfério pode ser muito dramático. É um efeito bastante expressivo. E por último, eu queria convidar vocês a analisarem um site, que é esse site aqui, ó, onde a gente consegue visualizar o efeito das diferentes projeções cartográficas sobre o planisfério. Então aqui eu já entrei no site, ele está me navegando aqui por diferentes projeções. Aqui eu tenho uma lista de várias projeções cartográficas disponíveis ao redor do mundo, né? E está ciclando aqui entre as diferentes projeções e mostrando o efeito sobre o planisfério. Percebam como pode ser muito diferente a representação, simplesmente mudando o tipo de projeção cartográfica. Tá? É importante a gente entender as projeções para a gente entender que esses efeitos existem sobre os mapas e sempre para que a gente escolha, né? Esse conhecimento é importante para que a gente escolha o melhor tipo de projeção de acordo com nossa necessidade. Certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.